pessoal, a gente volta aqui então para nossa aula de ética profissional. Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e a gente vai continuar então, da onde a gente parou a última aula, falando sobre as características da profissão de advogado. A primeira característica que eu trago aqui para vocês é a indispensabilidade, que como a gente falou ali na última aula, o advogado ele é indispensável para o exercício da justiça. Para acontecer a justiça, a gente precisa ter um advogado. E o acesso da justiça ele tem que ser amplo e restrito para todas as pessoas. Então essa assistência jurídica ela tem que se dar de maneira ampla à população, para que todo mundo consiga ter acesso ao judiciário, tá? E esse é um direito inviolável do cidadão. Por isso que a gente diz que o advogado é indispensável para você conseguir, para você concretizar aí a justiça. E a segunda característica, então, é a independência do advogado. Está no artigo 22 do Estatuto. Eu sempre trago o artigo para você dar uma olhada aí nos seus estudos junto com o Estatuto, para que você se acostume com a leitura na hora da prova. Por quê? Porque as questões elas acabam tendo a mesma redação do artigo. E se você está familiarizado com o artigo, na hora que você lê, na prova você já vai saber se aquela alternativa ela está correta ou se ela está errada, porque você já sabe mais ou menos qual que é a redação do Estatuto, tá bom? Então aqui, independência, artigo 22 do Estatuto. O que vai tratar a independência? Ela vai dizer que o advogado ele tem que exercer de modo livre a sua profissão. Por quê? Ele não pode ficar dependendo das arbitrariedades, então, aí, do seu cliente, do seu chefe, se ele for um advogado empregado, do juiz, de qualquer outra pessoa. Ninguém pode influenciar na decisão do advogado. Por exemplo, eu sou advogada, estou advogando para um cliente meu e ele resolve que ele não gostou do meu argumento, que ele quer mudar completamente a minha tese jurídica e falar outra coisa no processo. Se eu, advogada Mariana, não entender correto o que o meu cliente está falando, eu não sou obrigada a cumprir o que o meu cliente quer, simplesmente porque o cliente manda. O cliente não manda no advogado, ok? O advogado ele tem a independência para exercer a sua profissão de modo livre. E então a terceira característica aqui, a inviolabilidade. A inviolabilidade ela vai ser mais um mecanismo de proporcionar com que o advogado exerça sua profissão com liberdade. Por quê? Ele vai proporcionar, então, a inviolabilidade do escritório, dos instrumentos de trabalho, da correspondência, tanto a escrita quanto a eletrônica, né? A gente não pode se esquecer aí da tecnologia, que são os meios que a gente mais utiliza atualmente, e também da correspondência telefônica e telemática, tá? Isso aqui é a letra da lei, tá, gente? E o que é essa inviolabilidade? Ninguém vai poder entrar arbitrariamente no escritório do advogado, ter acesso aos e-mails dele, pegar as fichas dos clientes dele e fazer o que bem entender, ok? Por mais que haja mandato judicial, a gente vai ver que precisa ter alguns requisitos para que isso seja realizado. A inviolabilidade, então, ela não é absoluta, ok? E aqui também, mais uma característica da profissão, é a função social e a essencialidade à justiça. O que é a função social que eu falei para vocês? A função do advogado, ela deve ter esse cunho social de atender a sociedade de um modo geral e não simplesmente prevalecer interesses das minorias, interesses privados, tá? E o advogado tem que sempre buscar a justiça. Para ficar bem claro para vocês, eu vou dar um exemplo um pouco bobo, mas é porque a gente grava na cabeça quando é assim, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente aí que trabalha na área penal, eles escutam assim, você é advogado de bandido. Gente, não é questão de ser advogado de bandido ou não ser. O que importa aqui? A pessoa, independente se ela cometeu um crime ou não, ela vai precisar de um advogado para se defender em juízo, certo? Por mais que ela tenha cometido um crime, a gente tem que, como advogado, fazer com que essa pessoa tenha uma pena justa.
Por mais que a gente saiba que ela vá cumprir uma pena, que ela vá ser condenada, que ela realmente cometeu aquele crime, ela ainda assim precisa de um advogado. E o advogado vai estar lá lutando pela justiça e não simplesmente querendo que esse cliente dele, que cometeu o crime, seja dispensado de cumprir alguma pena. Ele vai estar lá para garantir com que a pena dessa pessoa seja a mais justa possível. Por isso que se diz que o advogado é indispensável para a concretização da justiça. Ok? Espero que vocês não esqueçam aí esse meu exemplo. Então, a gente vai falar aqui só rapidinho sobre a divulgação das atividades advocatícias. A gente vai ter um encontro só para falar sobre publicidade, a divulgação do escritório, da atividade, né? Independente se você exerce isso individualmente ou em conjunto aí com outros advogados. Mas só para a gente falar um pouquinho disso agora, para vocês saberem que é importante para a prova de vocês, eu trouxe aqui o artigo 1º, parágrafo 3º do Estatuto. É interesse da advocacia que a sua atividade não seja confundida ou coligada com outra de qualquer natureza, seja civil, comercial, não lucrativa, pública ou privada. Por isso, o Estatuto proíbe a divulgação conjunta com outra atividade. Então, o que acontece? Pode haver essa publicidade da advocacia? Até pode, mas você tem que agir com moderação, tem que ser discreto. E essa atividade, né, ela vai poder ser externada, então, de modo informativo. Então, vamos supor o seguinte: eu sou advogada que só faço trabalhista. Eu posso pôr uma placa enorme no meu escritório, lá na porta, e escrever assim: você que foi mandado embora sem justa causa, vem pra cá que a gente vai conseguir tirar dinheiro do seu empregador. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já falo uma coisa bem absurda para vocês gravarem na cabeça de vocês que não tem como. Mas eu posso colocar na placa lá no meu escritório advocacia, Mariana Moreira Neves e fulano, que vai ser o meu sócio, direito trabalhista, advocacia trabalhista. Isso eu posso fazer, mas eu não posso ter esse cunho, né, de chamar as pessoas. Eu tenho que simplesmente informar o que eu faço. Isso também para qualquer outro tipo de divulgação. Por exemplo, se eu quero fazer alguma divulgação na mídia eletrônica, eu não posso sair divulgando ali, como eu falei para vocês, de modo escancarado. Eu tenho que ser discreto. Eu posso falar que houve uma decisão do STF, do STJ, que dispôs sobre tal coisa, de modo a informar a população do que está acontecendo no mundo jurídico. E a pessoa que, se ela se identificar, puxa, eu tenho uma causa parecida, olha o que o STF, o STJ decidiu, esse advogado aqui colocou nessa rede social. Talvez seja bom eu procurar um advogado para ver se eu tenho direito a isso ou não, se a gente pode fazer alguma coisa, né? Quanto a essa minha situação, tá bom? Então tem que ser de modo discreto, tem que ter bom senso, não pode ser de modo escancarado. E também não pode estar atrelada a nenhum outro tipo de atividade. Por exemplo, o que é normal a gente ver aí nas ruas? Imobiliária e advocacia, escritório de contabilidade e advocacia. Então, esse tipo de atrelamento de duas atividades é vedado pela OAB, tá bom? Não pode acontecer. E para a gente tratar aqui, então, de mandato judicial. Você sabe o que é um mandato judicial? O mandato é aquele instrumento pelo qual o cliente vai outorgar poderes ao advogado para representá-lo, seja em juízo, seja perante algum órgão, né, público ou algum outro tipo de situação, tá? Então, o mandato ele vai ser, na verdade, a procuração que o advogado vai ter que ter para agir em nome de outra pessoa. E a gente só vai poder atuar em juízo como advogado, representando outra pessoa, que não a gente mesmo, quando a gente tiver a procuração ou mandato judicial. Esse mandato judicial, ele vai abordar ali no corpo dele várias coisas. E às vezes a gente pega um mandato que está escrito essa palavrinha aqui, ó, adjudícia. E o que é isso? O adjudícia vai outorgar para o advogado poderes ilimitados, a não ser aqueles poderes que precisem, né, de especificação. O que vai ser isso?
Por exemplo, se eu tenho um cliente meu que eu já advogo para ele num processo judicial, mas agora ele está com um problema na Receita Federal, com imposto de renda, vamos supor. Então eu vou ter que ter uma outra procuração que dentro do corpo da procuração esteja escrito especificadamente que aquela procuração é para eu representar o meu cliente no procedimento número tal que está ocorrendo dentro da Receita Federal, tá bom? Então isso seria, por exemplo, um poder específico. Para vocês lerem um pouco mais sobre isso, então eu trouxe aqui o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. Lembra que sempre tem que estar com o Estatuto e o Código aí do seu ladinho, para vocês se acostumando com a redação desses institutos, tá? E aqui a gente tem, eu vou trazer para você duas coisas importantes aqui, vou fazer uma estrela, ó, para lembrar que é muito importante, sobre o mandato judicial, tá? O advogado, ele tem que estar sempre atuando sozinho no processo. Ele não pode pegar um processo que já tem um advogado constituído e resolver trabalhar em conjunto com esse advogado que ele nem conhece. Quando existem advogados em conjunto, todos eles devem se conhecer, devem estar atuando na causa juntos, sempre. Mas se eu já tenho um advogado constituído num processo, não pode simplesmente o cliente dar procuração para outro advogado e esse outro advogado vir invadir o trabalho desse primeiro advogado, certo? Então, quando que vai poder acontecer isso, de um advogado invadir o trabalho do outro dentro de um processo? Por justo motivo ou por adoção de medidas urgentes e inadiáveis, ok? Isso vai estar previsto no artigo 11 do Estatuto. Mas a princípio a gente tem que ter na nossa cabeça que se não for um motivo justo e não houver esse caráter urgente nem inadiável, um advogado não vai poder invadir o processo do outro. Não pode aceitar uma procuração para um processo que já tem advogado constituído. Então, a gente pode pensar o seguinte: se eu tenho um processo, eu como cliente, né, eu quero iniciar um processo, mas eu preciso que seja urgente e eu não estou na minha cidade. Eu não tenho como assinar a procuração e mandar para o advogado hoje. O advogado pode entrar com esse processo para mim se ele não tem um mandato? Se a gente pensar que o advogado não pode representar alguém sem a procuração, não. Mas aí, o artigo 5º do Estatuto, ele vai dizer que sim, que o advogado pode entrar com uma ação em juízo sem ter a procuração do cliente em mãos. Mas, sempre tem uma exceção, né? Aqui, ó. Mas, esse advogado vai ter que juntar o mandato nos autos num período de 15 dias, tá bom? E esses 15 dias vão ser prorrogáveis aí por 15 dias. Mas essa prorrogação aí, né, ela pode se dar ou não. Então a gente tem que pensar o que para a prova da ordem? Que se o advogado não colocou a procuração nos autos, ele tem 15 dias para colocá-la. E o juiz pode dar mais 15 dias, dependendo, né, da situação ali que o advogado se encontrar. Mas a princípio, o prazo é de 15 dias, podendo ser prorrogado. Ok? Aí vem a súmula 115 do STJ e diz para nós o seguinte: na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, o que a gente tem que pensar, gente? Se é um recurso, você está recorrendo de alguma coisa, certo? De uma decisão. Então, se você conseguiu essa decisão como advogado, é porque você está representando alguém. Então, para interpor o recurso, você já tem que ter esse mandato dentro dos autos. Porque senão, quem é você ali no recurso? O juiz não vai ter como saber, né? O desembargador não vai ter como saber. Então, você tem que sempre se adequar a essas estipulações aí do STJ. Tem que ter o mandato quando for recurso, tá bom? Não esqueça. E quando for sociedade de advogado, como que faz?
Porque normalmente, quando a gente trabalha num escritório de advocacia, a gente sabe que por mais que um advogado cuide em separado ali daquele processo, ou dois advogados cuidem em separado do processo, vai o nome de todos os advogados do escritório na petição, certo? Normalmente é isso que acontece. O pessoal que trabalha aí em escritório vai poder confirmar o que eu tô falando aí. Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente está falando de uma sociedade de advogados, o mandato... Aqui faltou um T, tá, gente? Desculpa, ó. Aqui é T. Ele deve ser outorgado aos que façam parte dela de modo individual. E isso está escrito no artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto. Então, na procuração que eu vou dar para o escritório, vai estar escrito lá. Vai estar a advogada Mariana trabalhando no processo, a advogada Joana, a advogada Beltrana, advogada Cicrana, advogada X. Todos aqueles advogados do escritório vão ter que ter o nome e a OAB deles ali dentro da procuração para eles poderem atuar nesse processo. Vamos tratar agora aqui do Instituto da Renúncia desse mandato. Então, a gente sabe que tem a renúncia e a revogação, e os alunos acabam confundindo bastante esses dois institutos. Mas eu tô aqui agora com vocês para a gente conseguir sanar essa dúvida aí e vocês nunca mais confundirem o que é renúncia e o que é revogação, ok? Renúncia é quando o advogado vai dizer que ele não quer mais, é um ato privativo do advogado. Ele vai falar, eu estou renunciando, eu não vou mais cuidar desse seu processo. Eu renuncio, eu advogado, tá? Então, ele é obrigado a comunicar o cliente quando ele renuncia ao processo. Ah, mas se o advogado cuida de muitos processos desse mesmo cliente, ele pode fazer uma renúncia genérica, dizer, cliente fulano, estou... renunciando de todos os processos que eu faço para você. Não, né, gente? O advogado, ele sempre tem que estar prestando conta. Ele sempre tem que ser o mais claro possível aí com o cliente e deixar o cliente a par de tudo o que está acontecendo. Então, não pode haver essa renúncia genérica. Tem que ser uma renúncia específica. Dizer, senhor fulano, eu, advogado tal, estou renunciando os processos X, Y, Z, alfa, beta, que o senhor tem aqui no escritório e a partir do dia tal não estarei mais cuidando desse processo. E a gente vai ver que o dia tal é esse, tá bom? A gente não precisa explicar pro cliente o porquê que a gente está renunciando. A gente simplesmente renuncia, mas tem que avisá-lo. Então, vai ser 10 dias após a notificação ao cliente que vai ser o tempo que o advogado tem que ficar cuidando do processo que ele renunciou. Então, por exemplo, se eu renuncio hoje, eu tenho que avisar o meu cliente e quando esse cliente for notificado, isso, né, tem que se dar preferencialmente de modo escrito. Quando o cliente for notificado, começa a contar o meu prazo e eu tenho 10 dias para não abandonar aquele processo. Por que tem esses 10 dias se eu já falei que eu não quero mais cuidar do processo? Eu sou advogado, sou independente. Não é assim, né, gente? A gente tem que ter um pouco de bom senso e dar esses 10 dias para o seu cliente arranjar um outro advogado, para que o processo ele não fique abandonado, para que um outro advogado possa vir olhar o processo e cuidar do processo a partir daquele momento para você. Mas tem um porém. Se hoje eu notifiquei o meu cliente e daqui 2 dias ele já conseguiu um advogado, o advogado já está nos autos, né, com procuração constituída, etc., você não é mais obrigado a cuidar pelo resto dos dias que faltavam ali para completar 10 dias. Você para de cuidar no momento que o seu cliente arranjar um outro advogado. E aí o advogado que for cuidar desse processo em seu lugar, vai ser responsabilidade dele os atos que ocorrerem posteriormente, né, a sua renúncia. Você é responsável apenas pelos atos que você praticou no momento antes da sua renúncia. E como que ficam os honorários? Aí porque a gente renunciou, a gente não recebe mais? Não, a gente recebe proporcionalmente aos atos que a gente praticou, ok? Então renúncia é isso. Renúncia é o ato do advogado, o advogado dizendo que não quer mais. Eu renuncio. Não esqueçam essa frase, ok?
E a revogação? Quando que acontece então a revogação? A revogação, ela vai ser um ato simplesmente do cliente. O cliente vai olhar e vai falar para você: eu não quero mais você cuidando do meu processo. Eu revogo o mandato que eu te dei, eu revogo a procuração que eu outorguei para você, dando poderes para você me representar em juízo, e não quero mais que você cuide do meu processo. Ok? Então você vai estar cancelando o processo, desobrigando o advogado de cuidar desse processo. Mas aí, quando você desconstitui o advogado, você deixa de pagar os honorários dele? Não, né, gente? Porque senão, toda vez que o processo já estivesse na fase de ter a sentença, todo mundo desconstituiria o advogado, porque aí o advogado não está mais trabalhando, ele já fez todos os atos, só está esperando a decisão, e aí vai lá o cliente, tira a procuração, revoga a procuração do advogado, e o advogado fica sem receber os honorários. Então não pode acontecer isso. Aqui da mesma forma, os honorários eles vão permanecer de modo parcial, proporcional aos atos realizados pelo advogado, ok? Não precisa o advogado observar prazo nenhum de cuidar desse processo. Aqueles 10 dias que tem na renúncia não vão existir na revogação. Então, quando o cliente te revoga o que ele deu para você, você não precisa mais cuidar do processo no dia seguinte, nem nos outros dias que seguirem, ok? Não precisa ter justificação também do cliente e o advogado vai ficar responsável só pelos atos que ele exerceu ali dentro daquele processo. Se o cliente constituiu um advogado ou não depois dessa revogação, se o cliente arranjou um advogado que não defendeu os interesses dele, que não cuidou devidamente do processo, isso não é problema do primeiro advogado, não é problema seu mais. Ok, doutores? Eu tenho que me acostumar aqui a chamar vocês de doutores, de colegas, porque daqui a pouquinho vai ser você que vai estar aí resolvendo todas essas situações hipotéticas que eu conto aqui, porque você vai ser o próximo advogado que a gente vai falar. Então, eu trago aqui para vocês, um aviso. Atenção, de novo. Toda vez que tiver atenção nos meus slides, vocês realmente prestem atenção, porque é muito importante, vai cair na prova de vocês. Tá bom? O prazo para apresentar a procuração quando o advogado ingressa com o processo e não colocou a procuração, não colocou o mandato do cliente. Qual que é o prazo? 15 dias. E esses 15 dias podem ser prorrogados por mais 15? Sim ou não? Sim. Prazo para que você protocolar a procuração nos autos, o mandato judicial do seu cliente, é de 15 dias, sendo possível prorrogá-los aí por mais 15 dias. E para você cuidar do processo do seu cliente, quando você renuncia o processo, o prazo é de 10 dias, ok? Não vamos esquecer isso, são prazos ali parecidos, às vezes vem a matéria toda misturada e a gente não pode confundir. Para juntar a procuração, quando a procuração não foi juntada ali no início do processo, 15 dias. Quando você renuncia ao processo, quando o advogado renuncia o mandato do cliente, ele tem 10 dias para acompanhar o processo, ele está dando 10 dias para o seu cliente ir atrás de outro advogado para cuidar daquele processo que já existe, ok? E quanto tempo então vai durar o mandato do advogado? Existe um prazo de validade para o mandato do advogado? Não, né, gente? A gente dá o mandato para o advogado para ele nos representar ali no processo, ou independente de onde for, ele vai representar os nossos interesses, mas é de modo ilimitado. Por exemplo, se você dá um mandato específico para ele te defender num processo número tal, esse mandato vai durar até quando o processo durar. Mas não tem um prazo limitado. E quando você quiser que esse mandato acabe, você vai revogar o mandato para o advogado, certo? Então, havendo confiança recíproca entre o outorgante, que vai ser o cliente, e o patrono, no interesse da causa, os poderes outorgados permanecem rígidos, permanecem valendo.
E aí tem um outro problema nessa causa aí do mandato. O conflito de interesses dos clientes. O que acontece? Eu, por exemplo, eu advogo no meu escritório para médicos, ok? Tem como eu admitir um paciente lá no meu escritório e falar, não, tudo bem, o senhor foi lesado aí por um médico, ocorreu ali um suposto erro médico, e a gente pode ingressar com essa causa para o senhor. Isso é possível? É possível. Mas aí pode acontecer que quando eu entrar com a demanda, venha um médico atrás de mim, porque eu sou conhecida na minha cidade por ser advogada dos médicos. Então o médico vem para mim e fala, doutora Mariana, ingressaram com uma causa contra mim, a senhora pode me defender? Opa, o que aconteceu aqui? Eu vou estar advogando para partes contrárias no mesmo processo, se eu admitir o paciente e o advogado no meu escritório, certo? Isso não pode acontecer, porque eu vou ter conflitos de interesses entre clientes. Então, um advogado não pode advogar para as duas partes no mesmo caso. Isso é muito antiético, então a gente não pode fazer. E é por isso que isso aqui está na nossa aula de ética. Isso não pode acontecer, né, na vida real. Então, o que acontece? Ou eu vou advogar para o paciente, ou eu vou advogar para o médico, tá? Não tem como. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em escritório trabalhista. Não tem como a gente fazer para o empregado e para o empregador ao mesmo tempo, na mesma demanda. Então, não pode acontecer esse conflito de interesses do cliente. O advogado vai ter que ter discernimento para optar por quem ele vai ter como seu cliente, quem ele vai defender, e vai ter que renunciar os demais clientes, tá? Isso sem esquecer do sigilo profissional, tá? Não é porque eu tenho paciente lá no meu escritório que vem o médico, a hora que eu vou atendê-lo, eu vou falar, não, olha, o paciente falou isso, isso e isso de você, hein? Você devia tomar cuidado, você deve falar pro seu outro advogado se defender de tal e tal forma, viu? Gente, isso não pode acontecer. Tudo que o seu cliente fala para você, tanto no seu escritório, no seu WhatsApp, qualquer rede social aí, você tem que guardar. O sigilo profissional, ele não é apenas um princípio de ética, ele é um dever do profissional. E aqui a gente vai ter também o subestabelecimento desse mandato, certo? Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu não consigo mais conversar. Então, o subestabelecimento do mandato, ele vai poder ser com reservas ou sem reservas. É complicado de gravar isso? Não é complicado não, gente, mas é bastante o índice de erro e de confusão aí desses dois institutos na prova, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem quanto a subestabelecimento com reservas é com a atuação do advogado inicial. Sem reservas é sem a atuação do advogado inicial. Ok? Ficou claro isso? Com reservas é com a atuação do advogado inicial. Sem reservas é sem a atuação do advogado inicial. E a gente vai voltar aí no próximo bloco, então, para falar de subestabelecimento com e sem reservas, para você não errar na sua prova da OAB.